Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este momento. Que a paz do Senhor invada o seu ser, que a sua santa proteção, o seu Santo Espírito esteja trazendo sobre nós o refrigério e a paz que só o Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Eu me chamo Tiago Freitas, estou aqui na região de Campina Grande, na Paraíba, para trazer a palavra do Senhor até vocês. Peço que você tire esses breves minutos para que você seja grandemente abençoado pelo Senhor. E você verá, meu irmão e minha irmã, que este tempo que você reservou para passar com Deus não foi em vão. Você vai sair daqui sabendo mais as vontades que o Senhor ele quer para as nossas vidas, aprendendo mais sobre a palavra do Senhor, se aproximando mais de Deus e entendendo os motivos e as necessidades que nós temos de aprender mais sobre a palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela tão somente é um mapa, ela é a bússola, ela é a escada que nos leva até o céu. Ela é o caminho, ela é a verdade e ela é a vida contidas nela, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos estudar a Bíblia, vamos ler. Depois também de você ouvir o programa, também tire um tempo, leia a Bíblia e aprenda mais sobre o nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. E nós vemos estudando o livro dos Saltérios, dos Salmos, e agora nós vamos para o Salmo de número 38, que ele tem como título Arrependimento do Pecador. E eu fiz só inverter o tema para nós neste dia de hoje. Pecador arrependido. Diz assim a palavra santa do nosso bom Deus. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor, assim diz Davi. Cravam-me em mim as tuas setas, e as tuas mãos recaem sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignidade. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se levantam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeitos do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te oculta. Bate-me, excitado o coração. Faltam-me as forças e a luz dos meus olhos. Essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros se afastam da minha praga. Os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal. Dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e como mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade. Suporto a tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos, eles são vigorosos e fortes. E são muitos os que sem causa me odeiam. Na mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são os meus adversários. Porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor Deus meu. Não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor. Salvação minha. Glórias e aleluias. Meus irmãos, que salmo maravilhoso. Meus irmãos, Davi aqui, ele faz um salmo de lamento, um salmo de arrependimento. E Davi ele tem 4 salmos nesta mesma conotação de arrependimento, de quebrantamento ao Senhor. O Salmo 6, o Salmo 32, o 38 e o 51, que nós ainda vamos chegar lá. E tudo indica que esses salmos de lamentos que Davi ele faz, é ele lamentando o pecado do adultério, do qual ele cometeu com Batseba, e a morte de Urias,
que ele planejou e ele arquitetou. E Davi, para tentar maquiar um pouco a questão do seu pecado, do adultério que ele fez, ele vai e ele casa com Batseba e ele faz com que ali seja maquiado de certa forma aquele adultério que ele cometeu. Uma criança viria a nascer, mas não nasce, ela morre, fruto da punição do seu pecado com aquela mulher, e Davi ele muito se angustia. E nesse salmo nós conseguimos ver pontos cruciais na vida do ser humano, quando o pecado ele bate a porta e quando o pecado ele nos toma. Nós podemos ver que aqui há grandes efeitos sobre a vida de Davi e há grandes efeitos sobre a nossa vida quando nós estamos sob a influência do pecado. Nós vamos ver doenças psicossomáticas, doenças da cabeça, nós vamos ver doenças físicas, nós vamos ver o afastamento da nossa força e do nosso vigor, nós vamos ver o abatimento, nós vamos ver que coisas graves acontecem quando nós estamos sob a influência do pecado. E vamos estudar isto à luz da palavra do Senhor, das Sagradas Escrituras, e ver o que ela tem para nós. E eu dividi esse salmo, meus irmãos, em 5 partes. E a primeira parte é o efeito do pecado em nós. Veja bem, dos versículos de 1 a 8. A primeira, olha o grande efeito que nos causa. Não repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigas no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e as tuas mãos recaem sobre mim. O primeiro grande efeito que cai sobre nós é a ira de Deus. A ira de Deus, ela recai sobre nós. E, meus irmãos, não tem ira pior neste mundo do que a ira de Deus. Pessoas podem se irar conosco, podem se revoltar, podem não gostar daquilo que eu faço, daquilo que você faz, podem ter raiva do nosso modo de proceder, nosso modo de falar, de sermos quem nós somos. Mas a ira de Deus, quando ela recai sobre o homem, é tristeza. Porque cair na mão do Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder, que tem toda a força e que tem todo o domínio sobre todas as coisas, é terrível, meus irmãos. O segundo que nós podemos ver aqui é no verso 3, que é o pecado afeta a nossa estrutura. Veja bem o que diz o verso 3. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Sim, meus irmãos, o pecado enfraquece sim a nossa carne. O pecado nos faz reféns. O pecado, ele faz com que nós sentimos sim na nossa saúde física. Muitas das vezes recaímos porque bate em nós aquele abatimento. E quando bate em nós o abatimento, outros membros do nosso corpo eles sentem. Nós perdemos peso, perdemos cabelos. Muitas das vezes o pecado em nós, ele nos devasta de uma forma tremenda. Para você ver o perigo que tem estarmos em pecado. No verso 4 ao verso 6, nós podemos ver que o pecado abala o nosso lado emocional, abala o nosso lado mental e causa em nós uma grande tristeza na nossa alma. Veja bem, dos versos 4 até o verso 6, o que diz a palavra do Senhor. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha muita loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando em luto o dia todo. Meus irmãos, o pecado ele causa em nós uma tristeza profunda, uma tristeza terrível. Ele causa em nós um abatimento emocional. Ele retira de nós a alegria de vivermos. Ele retira de nós a alegria de estarmos na presença de Jesus. Ele nos abate, ele nos deixa fracos, ele nos deixa tristes. O nosso emocional ele vai embora. Não temos mais alegria, não temos mais vontade. Enquanto nós não nos reconciliarmos com Deus e resolvermos aquela situação, a vida do ser humano é desse jeito. Lembrando que esse salmo ele está relatando como Davi ele se sentia após cometer todas aquelas atrocidades. Mas vamos ver que Davi no final ele se arrepende e é aquilo que nós devemos fazer diante do nosso Deus. Veja nos versos 7 e 8, o pecado nos enfraquece e nos causa aflições. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Meus irmãos, a aflição é uma coisa terrível.
A aflição é uma coisa que muito nos amedronta. A aflição, ela nos enfraquece. Ela retira de nós a força. Uma pessoa aflita é uma pessoa que não tem sossego. Ela não tem paz na sua vida. Ela anda sempre com sentimentos de angústia, sentimentos de abatimento, porque nunca tem a certeza de que as coisas estão boas ou que vão ficar boas na sua vida. E o pecado, ele causa isto em nós. O segundo ponto, meus irmãos, é desabafar é sempre necessário. Veja dos versos 9 ao verso 11. Veja bem o verso 9 no que diz: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos e toda a minha ansiedade, eu não te ocultei. Meu irmão e minha irmã, não esconda nada de Deus. Não esconda. Não é que Deus ele não saiba, porque ele sabe. Mas ele quer ouvir de nós a nossa necessidade. Ele quer ouvir aquilo que nós mais precisamos. Qual é um pai que não quer que o seu filho peça auxílio, peça ajuda? O verso 10 ele diz: bate-me excitado o coração e faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, estas mesmas, já se estão escondidas. Meus irmãos, a aflição de Davi aqui ela era tão grande que Davi ele começou a ter um princípio de infarto. O seu coração acelerou, palpitou, deu grandes batidas e ele já se sentia sem força. Então, quando nós estamos sobre o efeito do pecado, até mesmo os nossos órgãos internos eles sofrem, porque nós temos um choque, como eu já falei, de emoções, de ansiedades, de aflições, de angústias, de perda de alegria. No verso 11, nós podemos ver o abandono daqueles que nós amamos, daqueles que nós mais esperamos. E veja só, os meus amigos e companheiros afastaram-se da minha praga e os meus parentes ficaram de longe. Meus irmãos, quando nós estamos numa situação assim, muitas das pessoas se afastam de nós. Aqueles que muitas das vezes nós queremos que nos ajudem, que nos dêem um auxílio, que nos dêem uma palavra amiga. Mas de Deus, ele nunca nos abandona. Deus, ele nunca sai de perto de nós. Deus, ele nunca faz com que nos sintamos só. O silêncio, meus irmãos, é a maior arma contra aqueles que são os nossos acusadores. Veja bem, dos versos 12 aos versos 14. O verso 12 ao 14, ele diz assim: armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam um engano todos os dias. Mas eu, como surdo, eu não ouço o que eles dizem. E como mudo, eu não abro a minha boca para não piorar a situação. Eu sou com efeito como quem não ouve e cujos lábios há réplica. Muitas das vezes, as acusações que nos são lançadas, as coisas que falam sobre nós, a nossa melhor defesa é o silêncio. Com o silêncio nós evitamos muitas das guerras. E com o silêncio nós evitamos muitas das vezes de causarmos grandes aflições, que um dia nós iríamos chegar à tônica e entender que aquilo não valeu a pena de nada, só causou muito sofrimento. O silêncio, ele vale muito mais do que 1000 palavras. Guardem bem essas palavras. A quarta lição que eu quero tirar aqui é confiar em Deus e reconhecer os nossos pecados. Do verso 15 ao verso 20, ele vai dizer assim: pois em ti, Senhor, eu espero. Tu me atenderás, Senhor meu, ó Deus maravilhoso. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem contra mim e engrandeçam, que me resvale os pés. De onde vem a nossa esperança, meus irmãos? A nossa esperança vem de Deus. Davi aqui, ele mostra de onde vem a esperança dele. Mesmo ele passando por tantos esses sofrimentos, por tantas essas lutas, mas ele sabe de quem vem o seu amparo. Ele sabe quem é por ele. Olhe só bem, dos versos 17 e o 18. Pois estou prestes a tropeçar e a minha dor sempre está perante mim. Confesso a minha iniquidade, eu confesso o meu pecado. Eu suporto essa tristeza por causa do meu pecado. Meus irmãos, reconhecer a nossa fraqueza e reconhecer o nosso pecado é um grande princípio para o arrependimento. Muitos de nós estamos enfadados nos erros, estamos encharcados do pecado e não reconhecemos e nos achamos que somos aqueles super crentes, super cristãos, homens e mulheres mais fortes desse mundo, mas precisamos reconhecer o nosso pecado perante o Senhor.
Precisamos reconhecer a nossa fraqueza e dizer: Senhor, sem o Senhor eu não sou capaz de abandonar isso. Senhor, me dê força. Senhor, me dê força para largar isso. Senhor, me dê força para largar esse vício. Senhor, me dê força para largar essas coisas que não te agradam. Tira isto de mim, ó Deus, porque Tu és poderoso e eu não sou, eu sou fraco. Reconheça a sua pequenez. Reconheça a sua fraqueza. Dos versos 19 ao 20, não subestime a força dos seus inimigos. Muitos de nós subestimamos a força dos nossos inimigos e é aí onde é a nossa grande ruína. Olha o que Davi diz: mas os meus inimigos são fortes, vigorosos, cheios de saúde, e são muitos os que me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são os meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Mesmo que muitas pessoas se levantem, mesmo que sejam fortes, mesmo que sejam viris, mesmo que tenham muitas armas, mas não baixe a guarda diante do Senhor. Eles são fortes, mas Deus ele é poderoso. Mas não menospreze os seus inimigos, achando que são tão fracos. Tire o exemplo do povo de Israel, quando derrotou a cidade de Jericó e foi para a cidade de Ai. O povo estava em pecado, mas mandaram um pequeno número de soldados, menosprezaram aquela cidade. 36 homens, 36 pais de famílias morreram ali no vale de Acor. Então entenda muito bem, não menospreze os seus inimigos. Esteja sempre atento e vigilante. E por fim, meus irmãos, clamando pelo socorro de Deus. Clame pelo socorro de Deus. Os versículos 21 e 22, nós vamos ver que Davi, ele não deixa de pedir a proteção de Deus. Veja só: não me desampares, Senhor, Deus meu, e não te ausentes de mim, ó Senhor. Senhor, não nos deixa só. Senhor, não nos deixa as nossas próprias forças. Entenda, meus irmãos, que nós precisamos e necessitamos do auxílio de Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Não se sinta a melhor pessoa mais importante desse mundo, o homem mais forte, mais viril, não. Sinta-se dependente de Deus, e como é bom ser dependente de Deus. E o verso 22, clame por Deus com urgência. Olha aqui o que Davi diz: apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Meu irmão e minha irmã, entenda bem que nós necessitamos de urgência de Deus em nossas vidas. Nós necessitamos buscar ao nosso Deus com urgência e necessitamos do seu clamor com mais urgência ainda. E eu quero trazer aqui para nós 5 aplicações, para nós podermos finalizarmos. 5 aplicações breves que vai nos ajudar bastante. A primeira é: cuidado com o pecado, pois ele nos faz adoecer. E você viu como Davi ele adoeceu. Então cuidado, não trate o pecado como um bichinho de estimação. Não fique alimentando, porque aquilo que você alimenta cresce e só vai piorar. Em segundo, não pare de buscar o auxílio de Deus. Entenda que nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos de oração, nós precisamos estar sempre buscando o auxílio de Deus. Em terceiro, entenda muito bem que o silêncio, muitas das vezes, ele vale mais do que 1000 palavras. O silêncio, ele faz cessar guerras, e o muito falar, ele faz iniciar grandes guerras. Em quarto lugar, reconheça os seus pecados e a sua fraqueza. Reconheça. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você erra. Nunca queira ser a pessoa certa em tudo. Nós erramos. Todos nós fraquejamos. Então reconheça. E em quinto lugar, nunca pare de clamar ao Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso refúgio. Ele é a quem precisamos o tempo todo estar buscando. Ó Pai, eu louvo o Senhor, meu Deus, por mais este momento, por este irmão, por esta irmã, pela Tua graça maravilhosa e poderosa. Muito obrigado pela Tua palavra, palavra santa e poderosa. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas e faz arder em nós, meu Deus, o fogo do Teu Espírito Santo, a Tua chama do Teu Evangelho e do Teu Filho Jesus Cristo. É isso que eu te oro e te agradeço, pedindo por este irmão e essa irmã, que o Senhor os abençoe e abençoe sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus ele te abençoe. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Se você ainda não é um inscrito, eu te faço esse pedido. Me ajude a levar essa palavra para mais pessoas. Curta, comente, compartilhe e se inscreva. Isso é muito importante para que o YouTube ele faça com que o canal ele possa alcançar mais pessoas. E eu quero te lembrar também da ordem que Jesus Cristo ele nos deu.
de irmos por todo este mundo e levarmos o Evangelho a toda criatura. Eu estou fazendo a minha parte, faça a sua. Compartilhe essa palavra com as pessoas que você ama. Fiquem todos com Deus. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.